Olha, eu tenho uma convidada muito especial agora. Muito obrigado, Cláudia, por você ter vindo. É um assunto muito sensível, é um assunto que provavelmente nem todos estejam a par, porque no Brasil o que ela faz ainda é incipiente. A doutora Ana Cláudia Quintana, ela é geriatra formada pela Universidade de São Paulo, especialista em cuidados paliativos com doentes terminais pela Universidade de Oxford. Também você fez uma especialização. Cuidados paliativos, Ana Cláudia Quintana, é exatamente você cuidar daquelas pessoas que já estão, vou usar uma expressão popular, desenganadas, quer dizer, a morte é uma questão de tempo e você as ajuda nesse período de espera, é isso? Bom, primeiro eu queria muito agradecer a oportunidade, o convite. É um prazer estar aqui com você. Para a gente falar de cuidado paliativo, a gente toca num assunto de extrema importância, que é a vida humana que vai ter fim. Toda vez que você encontra uma pessoa que está com uma doença grave, incurável, que a medicina não tem como reverter o processo natural da evolução daquela doença e que vai levá-la à morte, toda vez que você tem esse diagnóstico, não precisa necessariamente estar bem pertinho da morte, quando você tem o diagnóstico dessa doença, o processo de sofrimento se inicia. E o cuidado paliativo ele vai ter atuação em todas as fases da doença. As pessoas pensam que eu cuido só de moribundos, né? Muita gente pensa, quem conhece um pouco, fala um pouco sobre o que eu faço, pensa, nossa, mas você cuida de pessoas só assim nos últimos minutos? Eu cuido também nos últimos minutos, mas se eu tenho a oportunidade de oferecer cuidado paliativo para as pessoas numa fase mais precoce da doença, eu não tenho a menor dúvida que a vida delas vai ser muito melhor, mais Talvez gostosa. até, de repente, elas possam até se curar pelos seus métodos. Acontece? Já aconteceu? A existência de milagres, Amaury, ela permeia todos os dias nesse trabalho, porque o milagre é você voltar a sorrir, é você voltar a comer, é você voltar a andar. E a perspectiva da presença da morte faz com que a sua vida tenha mais sentido. Você faz as coisas com mais clareza, com mais lucidez, coisa que quando a gente não pensa que vai morrer, a gente esquece dessa parte importante que é viver a vida de verdade. Agora, Né? doutora Ana Cláudia, o que a levou a escolher essa especialização? Que é uma especialização. Olha, pela informação que eu tenho, nos Estados Unidos existem mais de 2.000 programas seríssimos de cuidados paliativos. Aqui no Brasil, a coisa nem é bem entendida, não é verdade? A gente está no Brasil, eu estou trabalhando com isso, Mauri, já tem 18 anos. Então, há muito tempo, eu tento fazer as pessoas, especialmente os profissionais de saúde, compreenderem que cuidado paliativo não é a arte de não fazer nada. É a arte de fazer muito mais do que só a dimensão biológica que a medicina trabalha pode oferecer. Então, você tem toda a razão quando você diz que no Brasil é incipiente, mas eu sou muito privilegiada e eu estou cercada de pessoas que fazem isso com muito amor e com muita dedicação. E percebo o quanto no Brasil começa a crescer a possibilidade de você ter quem cuide de você Você não teve em nenhum qualquer motivo parte. determinante para poder. O sofrimento. Como? O sofrimento. É. Hoje as pessoas podem escolher fazer cuidado paliativo porque elas se interessam pelo tema. É um tema inquietante, como você diz, é um tema envolvente. Mas no tempo em que eu fui, que me despertou o interesse para isso, foi por causa do sofrimento que eu vi as pessoas terem durante a graduação, durante a formação. Eu cheguei a ser avaliada pelos professores como uma pessoa incapaz de ser médica, porque eu era muito sensível, eu me Entendi. importava muito Entendi. com o sofrimento. Aí, quando você consegue entender o que pode fazer, Mas me fica contaram que mais você, fácil. Ana Cláudia, você teve processos, episódios depressivos enquanto você se especializava. É verdade isso? É verdade. Na época, retrospectivamente, a gente faz os diagnósticos com mais clareza. Né? Naquele tempo, eu achei que era realmente o fim do mundo para mim, mas era um processo de depressão, sem dúvida, decorrente da impossibilidade de entender o que estava acontecendo dentro da graduação, né? Com os pacientes que morriam, que tinham dor, que não eram assistidos nesses seus dias finais, porque a doença não tem mais jeito. Então, eu falava, mas eu queria tratar de gente, né? Se você vai tratar de doença, você vai ficar frustrado.
Os médicos que só cuidam de doenças têm a tendência a se frustrarem muito quando cuidam de doenças graves desse porte, né? Porque a doença não tem cura. Em algum momento ela vai dizer que Agora, por não que, que tem há como. divisão? Por que, que há divisão de opiniões entre os médicos brasileiros? Eu tenho muitos amigos médicos e costumo perguntar. Alguns dão o diagnóstico real para o paciente. Você está com câncer, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Outros não. O que, que você, qual é a sua opinião? Porque o paciente avisado, ele já não piora instantaneamente da sua patologia quando é informado do que tem. Não é melhor mantê-lo um pouco desinformado? Qual é a sua concepção? Quando a gente fala a respeito das opiniões dos médicos em relação a dizer ou não dizer a verdade, eu digo para você que os médicos fazem parte da sociedade que a gente vive, né? E a sociedade que a gente vive é uma sociedade muito infantil em relação... Infantil no sentido de imatura, né? No sentido de aceitar o que realmente acontece com a vida das pessoas. E aí, quando você fala em relação a como se fala ou não fala a verdade, eu vou te dizer o que eu digo para as famílias que me pedem isso. De alguma forma, a doença se faz presente no corpo da pessoa que você ama. Ela demonstra a presença dela, ela demonstra a força que ela tem, e ela demonstra o quanto capaz ela é de devastar aquele corpo, devastar aquela vida. Informada. A morte, ela faz parte desse processo de adoecer, mas ela não é a parte mais temida que as pessoas têm. As pessoas têm medo do sofrimento, até que a morte chegue. Quando você tranca na gaveta o exame da sua pessoa, da pessoa que você ama, você tranca o exame lá, não deixa ela ver, você não deixa o médico contar. Ela vai descobrir por si mesma que tem alguma coisa muito errada acontecendo e que as pessoas que ela confia não dizem para ela o que está acontecendo. Então, a única coisa que a gente acrescenta nesse processo é o sofrimento do abandono, que a pessoa não tem com quem falar que tem alguma coisa muito errada com ela. Então, o cuidado com a verdade é extremamente importante. A minha obrigação não é de contar a verdade que eu sei completamente para você, mas eu tenho que te contar a verdade que você me permite contar. Bom, E mas eu aí tem que preciso... ser você por perto, porque É, nem todos os médicos têm essa sensibilidade. Agora, faz parte do Código de Ética médica, tem alguma obrigatoriedade de contar a patologia por inteiro para o paciente? o paciente tem o direito de saber, ele não tem obrigação. Então, é preciso que as pessoas tenham sempre consciência, especialmente os médicos, os familiares que estão acompanhando alguém que está gravemente doente e não sabe de nada, bem entre aspas, né? De que a gente precisa ser cuidadoso nesse informar. Então, quando eu vou conversar com alguém sobre uma doença grave que eu diagnostiquei, eu sempre procuro saber se a pessoa quer saber. Então, Entendi. isso facilita muito. Se ela disser que quer saber, eu sei que eu posso contar. Agora, Ana Cláudia, o que é que você faz exatamente? Qual é o processo utilizado? Para que você cuidou do teu pai, da tua irmã, até os últimos momentos. Como é que é esse processo? Claro que eu sei que dariam 3 programas para você explicar, mas tente sintetizar como é que é isso aí. E aí tem gente nos vendo que deve ter um caso em casa de um parente, de um pai, de uma mãe, enfim. E aí, olha, eu gostaria de procurar cuidados paliativos. Isso é possível no Brasil? Na avaliação inicial, eu trabalho atualmente, deixa eu explicar onde eu estou, né? Eu estou trabalhando atualmente numa unidade de cuidados paliativos exclusivos do Hospital das Clínicas, que chama-se Hospice. Hospice é uma filosofia e também um local para onde são levadas as pessoas bem nos seus dias finais, agora de fato no seu tempo final. Nesse processo de avaliação, Amaury, eu preciso considerar todos os sofrimentos físicos que essa pessoa apresenta, decorrentes da doença ou decorrentes do tratamento a que ela foi submetida. Físico, você está falando dor, Dor, etc. falta de ar, problemas intestinais, fadiga, problema de sono. Eu preciso ter uma noção bastante clara da intensidade desse sintoma, a frequência dele e de que forma ele tem impacto sobre a vida dessa pessoa. E No aí emocional da pessoa. Não, na vida dela como um todo. Na vida dela como um não todo. só no emocional. O emocional é uma segunda avaliação, onde eu vou
entender qual é a percepção que aquela pessoa tem da doença dela. Porque eu vou ter uma versão inédita do câncer de mama quando eu avalio aquela paciente que chegou para mim hoje lá no hospice. É uma versão diferente de tudo que eu já li sobre câncer de mama, porque está nela. Ela é uma pessoa única. E ela vai me dizer a versão dela sobre o sofrimento emocional que ela percebe. Cláudia, me conte um caso, sem citar nomes, naturalmente. Mas... Eu vou te contar a história de um homem que eu cuidei, um moço de 44 anos, que foi um dos primeiros que eu recebi no hospice. Ele tinha uma queixa vaga, uns 2 meses antes da internação, de dor nas costas, que é uma coisa extremamente comum. Só que estava muito intensa e ele decidiu procurar um pronto-socorro. E no pronto-socorro, o médico que o avaliou descobriu que ele tinha metástases, tinha lesões tumorais espalhadas por todas as vértebras. E aí, feito um hemograma, percebeu-se que esse câncer também estava dentro da medula óssea. Então, o diagnóstico dele já foi numa fase absolutamente final desta doença. Ele foi internado com muita dor, uma dor de muito difícil tratamento, que precisou de doses altas de morfina, de metadona, que são medicamentos muito fortes para a dor. E ele chegou com muito cansaço decorrente da fadiga dele. Nessa avaliação, então eu tinha dor, fadiga, falta de ar como os principais sintomas, que imediatamente foram sanados. Em menos de 3, 4 horas ele estava sem dor no hospice. E aí eu fui conversar com a família. E aí a família ele tinha um filho de 14 anos, a esposa, a mãe, vários irmãos que vieram de várias partes do Brasil, que eles estavam morando em outros lugares, outros estados. Todos sabendo já da Todos gravidade? sabendo, todos sabendo. Menos ele? Ele sabia também. Ele sabia. Ele sabia. E aí a mãe me deu certamente a maior lição sobre a definição de fé. Ela me disse: doutora Ana, nem eu nem a minha família escolhemos passar por isso. Mas se Deus acredita que nós somos capazes de passar, nós não vamos decepcionar Deus. Nós vamos fazer. E eu tenho certeza que a gente vai receber tudo o que a gente precisa para dar conta de tudo isso. Em seguida, eu fui conversar com ele. E perguntei o que ele pensava de tudo isso que estava acontecendo. Como ele se sentia diante da doença e de tudo o que a doença estava causando na vida dele. E ele me respondeu que o pai dele tinha ensinado a respeito de um livro apenas de 2 páginas, que era o livro que você precisava ler para viver nessa terra. E ele diz assim: na primeira página, doutora Ana, você tem que ler, você abre a primeira página quando tudo estiver dando errado na sua vida. Tiver uma fase muito difícil, você lê a primeira página. E lá está escrito: tudo passa. E aí, quando estiver dando tudo certo, porque acontece, né? Ele falava para mim, doutora Ana, acontece das coisas darem certo. E aí, quando tudo na sua vida estiver dando certo, você lê a segunda página. E lá está escrito: isso também passa. Isso também passa. E aí ele me disse que ele viveu a vida dessa forma. Quando tinha problemas, ele os enfrentou. E quando tinha alegrias, ele viveu. De modo que ele estava chegando aos 44 anos, terminando a vida de uma plenitude que gente de muito mais idade não chegou. Você falou uma coisa tão bonita desse caso, não é? É verdade que você usa a poesia também para poder enfrentar esse tipo de problema? A poesia, para mim, Amaury, é uma forma absolutamente única de compreender a realidade pela visão humana. Porque você pode ver a realidade pela visão científica, pela visão probabilística, pela visão do conhecimento, mas é só a arte que te explica e te coloca dentro da realidade. Não vejo outra forma. E, para mim, a poesia é o melhor jeito. E aí a poesia me ajuda muito no meu dia a dia, não é só de vez em quando. Doutora Ana, para a gente encerrar, que tipo de recado você poderia deixar a pessoas que tenham em casa esse tipo de problema e que não vão poder recolher cuidados paliativos, não é? Uma receita caseira. Uma receita caseira nunca funciona assim, muito perfeitamente, porque os ingredientes podem ser ensinados, mas o como fazer é que vai fazer diferença na hora de chegar o prato principal. Você publicou algum livro a respeito?
Eu publiquei um livro de poesia, que é o Linhas Pares. A gente acabou de publicar um livro a respeito do Cuidando de Quem Cuida, que é Cuidado aos Profissionais que fazem esse trabalho. E agora está saindo do forno um livro que vai girar em torno do tema A Morte Ser um Dia que Vale a Pena Viver. Logo sai do forno, daqui a pouco já está aí. Não tem atendimento para o SUS. Só tem no SUS. Só tem no SUS? Tem alguns hospitais particulares que tem, mas a maior parte desse trabalho tem sido desenvolvida com excelência dentro do SUS, acredite. Aplausos. Doutora Ana Cláudia Quintana. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigada a você. Foi um flash, não é, sobre o assunto, que a Ana Cláudia é de uma riqueza ímpar a respeito, com essa sua vivência de 18 anos, mas só para todo mundo saber que deveríamos ter no Brasil mais... nem vou falar, porque não tem pronto-socorro. É um sonho. Se tiver um médico no pronto-socorro... Mas um dia chegamos lá, Ana Cláudia. Se tiver um médico no pronto-socorro que saiba viver isso, já vai ser bom, viu? Já vai ser bom. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigada a você. Eu volto daqui a pouquinho. Já, o programa vai continuar.